vamos agora, então, aprender como é que faz o currículo. Se você tem dúvida, essa é a hora, viu? De fazer as perguntas, de se informar, para que o seu currículo fique bem feito. É o seu cartão de visitas. A gente aprendeu isso aqui, né? Professor, para você que está chegando agora, eu estou conversando aqui com o professor Carlos Magno Nascimento, ele é especialista em desenvolvimento humano. Então, vamos mostrar aqui, a gente já está com o currículo mais ou menos, né, pronto, daquilo que é interessante conter, né? A gente começa aí, o que deve ser colocado já no início da folha? Isso. Em cima, né, o principal é o nome. Aqui, evidentemente, que nós procuramos fazer um currículo fictício. Então, tem aqui o currículo do seu Pedro Paulo Pereira. O nome destacado, em negrito, né? E embaixo, ele é brasileiro, casado, tem 42 anos e tem 2 filhos. Isso é importante colocar? Sim, é importante sim, porque muitas vezes a empresa oferece, contempla benefícios, convênio médico, salário família, cesta básica, convênio odontológico, creche. Dependendo do tamanho, da dimensão da empresa, isso é muito necessário e interessante colocar. Né? Então, isso vai depender do tamanho da empresa, vai depender né? muito do tamanho da empresa, mas é uma prática atual. Né? O mercado de trabalho está pedindo para que se coloque todas as informações e o Estado Civil e a família, e muitas vezes a empresa observa muito a relação que o candidato tem com a família. Isso pode ser um fator de contratação ou não no futuro. Ok. Aí é o endereço, né? Sim, o endereço completo. Telefone. A gente não pode esquecer do código de endereçamento pessoal. Lembrando ao amigo da Canção Nova que está nos acompanhando que são informações fictícias, né? Então aqui a gente colocou rua, o número da casa na rua, o bairro que é o centro, a cidade e o CEP. A gente não pode esquecer do CEP. Logo mais abaixo a gente colocou o número de telefone, né, o telefone fixo e um telefone para recado. Se tiver o telefone celular, a pessoa coloca logo após o telefone fixo. Vamos lembrar aqui um pouquinho, Dirce, que o recado deve ter o número do telefone para recado e o nome da pessoa que vai receber o recado. A gente lembra aqui ao amigo que nós precisamos ter uma relação bem fácil dentro da família, da casa, para quem vai ficar o telefone. Porque muitas vezes a pessoa é idosa, não ouve bem o nome da pessoa que entrou em contato, ter caneta, papel muito próximo ao telefone para anotar, porque a pessoa que está procurando emprego, ela sai para levar currículo, participar de entrevista. Muitas vezes a gente pede para que desligue o celular durante a entrevista, evidentemente, e ela não vai poder atender. E às vezes é a oportunidade única do candidato ter aquela entrevista, ter aquela informação. E a pessoa que está ao telefone de contato para anotar direitinho o nome da pessoa, que a que horas ligou, o nome da empresa, são situações relevantes. Ok. Aí tem o e-mail também, Isso, né? o e-mail, que hoje é uma prática muito comum a gente ter o e-mail, e essa correspondência eletrônica cada vez mais está à mão das pessoas, né? É uma ferramenta prático, muito utilizada e muito prática. Perfeito. Aí depois o objetivo? O objetivo é para que a pessoa está se candidatando, onde ela vai trabalhar, qual a área que ela vai trabalhar. Nesse caso, e como o professor Roberto nos falou, né, a área da construção civil está muito grande, a procura muito grande, a gente optou por criar uma situação de área de construção civil. Aí ele colocou aqui, qual que é o objetivo dele? Trabalhar na construção civil, na função de pedreiro ou ajudante de obras, porque muitas vezes ele é pedreiro e o tamanho da empresa pode necessitar de outras funções. Então, ele não ficou preso a apenas uma função, a de pedreiro, a qual ele é especialista. E aqui, logo mais abaixo, a gente colocou as habilidades. Habilidades é o que a pessoa sabe fazer de melhor e o que ela pode fazer na empresa para ajudar essa empresa a crescer, né? Então, nós colocamos aqui, se o amigo acompanhar aqui, acostumado à rotina
de médias e grandes obras, porque é o que ele está se destinando, né? Se for uma grande incorporação, uma construtora ou uma média, né? Um escritório de arquitetura e de urbanismo médio do porte das nossas cidades aqui, mais para a nossa região do Vale do Paraíba e interior do estado de São Paulo. E a gente sabe que o amigo da Canção Nova está acompanhando nessas grandes cidades, nas capitais, onde as grandes incorporadoras têm uma relação muito grande de plano de carreira. Então, muitas vezes ele vai ser admitido como ajudante e vai postular uma ascensão para um pedreiro, um pedreiro armador ou até mesmo uma chefia de equipe. Né? Então a gente colocou aqui que ele está acostumado a trabalhar nessa situação e em todas as etapas da construção, inclusive na função de pedreiro armador, que é uma função que a gente está no pátio, a gente está acostumado na nossa rotina diária a procurar esse profissional que tem sido escasso. É muito difícil encontrar um pedreiro armador. E aqui embaixo, excelente adaptação à equipe de trabalho. Sempre lembrando que a gente quase nunca vai trabalhar só. Sempre com uma equipe grande de trabalho e com pessoas que são oriundas de várias regiões do Brasil e até de outros setores, como eletricista, encanadores. Então, essa descrição dessa habilidade, que ele é um agregador, que ele pode juntar e trabalhar com mais pessoas, que é o que vai ocorrer na maioria das vezes, é muito importante. E é legal que você pôs aí também, que tem disponibilidade para viajar e rápida adaptação em canteiros de obras, enfim. Então é importante também colocar essa disposição, que você pode viajar, enfim. Perfeito. Isso é importante. Sim, porque se for o caso, por exemplo, de grandes incorporadoras, esse profissional pode ser utilizado, né, em outros setores, em outras unidades da mesma empresa. Aí depois vem o histórico profissional, a experiência. Isso, enfim. Experiência profissional É ou importante histórico que vai profissional. também. Sim, é importante que ele coloque, porque aqui ele vai falar onde ele trabalhou e o que ele fez. Tá. Né? Rapidamente, as mais importantes. E sempre nós precisamos lembrar que é da mais recente para a mais antiga. Então, a gente colocou aqui uma escala decrescente até chegar na primeira empresa que ele trabalhou já nessa função de pedreiro. Ok, aí tem a formação acadêmica. Por último, a formação acadêmica, que são os cursos onde ele trabalhou e os cursos onde ele estudou, e os cursos que ele fez depois. Então, onde que ele cursou o ensino médio, o ensino básico e, por fim, os cursos complementares, Senai e outras escolas profissionalizantes. Agora, convém colocar, porque às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? A pretensão de salário, isso é importante ou não? Ou isso vai na entrevista, se caso for solicitado? Perfeito. A não ser que a pessoa peça, né, que a empresa peça para colocar. Isso é uma questão a ser decidida na entrevista já. Né? E um detalhe também que nós não colocamos aqui, mas eu gostaria de citar, que é o trabalho voluntário. O trabalho voluntário principalmente para essas pessoas, os mais jovens. Eu acabei de me formar, eu preciso trabalhar, eu não tenho uma experiência, eu não tenho registro em carteira. Como é que eu faço? Ela pode utilizar esses trabalhos voluntários com a sua comunidade, na sua igreja, na sua paróquia, né, e colocar esse trabalho voluntário e, por exemplo, no caso dos muito jovens, né, o primeiro emprego, que é uma coisa que é muito delicada também para nós tratarmos. Aí, se você trabalhou como voluntário aqui no Rebanhão, de entregar panfleto, de fazer o receptivo das pessoas que vêm de fora e tal, coloca essa sua experiência profissional. É muito importante que você coloque, principalmente com o horário que você entrou para trabalhar, o período que você ficou, a chefia imediata, um telefone, para que até o seu futuro empregador possa entrar em contato e saber como você se comportou nesse período de trabalho voluntário. E também os estágios, enfim, né? Sim. Agora, assinar não precisa, que a gente já falou aqui o tempo todinho, né? E a gente percebe, assim, que são as informações primordiais mesmo, né? Nada de muita coisa. E depois, né? Depois do seu currículo todo prontinho,
se você for solicitado pela entrevista, aí as dúvidas podem ser esclarecidas aí. Não é? Perfeitamente. Professor, muito obrigada pela sua Nós é que participação, viu? agradecemos. Muito Deus te obrigado, abençoe. parabéns pelo trabalho que nós consideramos de extrema importância para o mercado de seleção e recrutamento de pessoas. Tá certo, muito obrigada, viu?